Olá vocês, gente amiga, gente querida, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar de volta aqui no YouTube para trazer a palavra de Deus e dizer da minha alegria de tê-los comigo neste momento. Quero abraçar a todos meus queridos irmãos aí em Nazaré da Mata, no Pernambuco, na pessoa do meu amigão Diácono Girlan Rodrigues, Diácono André Leal, ali na cidade de Limoeiro, Moisés Farias, presbítero Flávio, presbítero Gêneson, Lucas, Robson, dentre outros que fazem parte desse grupo abençoado Semeando Vida em Nazaré da Mata. Assim eu abraço minha família, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, sintam-se todos inseridos nesta saudação aos nossos irmãos aqui de Itajaí, pastor Edmilson Antunes e família, os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, dirigentes dos diversos departamentos da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, quero trazer a palavra de Deus nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos escreveu no seu capítulo 11. Capítulo 11 de Marcos, versículo de número 12 diz: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Meus queridos irmãos, palavra de Deus para nós, e que acredito que será de grande valia, que o Espírito de Deus possa transmitir aos nossos corações algumas verdades que se faz necessário, entendendo nós, que estamos trilhando os últimos instantes da igreja aqui nesta terra. Então, meus irmãos, que Deus possa te abençoar através desta palavra. Queridos irmãos, Marcos registra aqui no seu evangelho o único milagre de Jesus na região de Jerusalém. Esse foi o único milagre em Jerusalém que Marcos registrou no seu evangelho. Embora Mateus e João tenham dado ênfase a outros milagres e maravilhas operados por Jesus, Marcos, por sua vez, só traz à luz do seu evangelho este milagre. É bem verdade, meus queridos irmãos, e eu, desbruçado em alguns livros, percebi que alguns estudiosos eles divergem no seu entendimento, nas suas conclusões acerca deste texto, o que também pode se considerar parábola. É bem verdade que para alguns estudiosos esse texto trata-se de uma parábola, de uma comparação. Outros até veem este texto como uma predição, falando sobre a rejeição de Israel ao Messias. Meus queridos irmãos, qualquer que seja o entendimento, qualquer que seja a interpretação, o que é de fato importante pontuar aqui para os irmãos é que nos é dito, não é? E de fato e verdade, dentro deste texto, palavras, não é, sucedidas, palavras que nos mostram uma grande realidade. Deixa bem claro para nós estas palavras do versículo 12, não é verdade, meus queridos irmãos, até o versículo de número 14, de um evento histórico,
um evento histórico, podemos acrescentar ainda mais com um sentido místico, um sentido misterioso, incluindo até mesmo um aspecto profético nesta palavra. Glória a Jesus. Eu sei que se eu for me apegar a alguns pontos de vista, eu posso ter também derivadas interpretações, entendimento dentro do texto. Mas eu quero me ater aqui que esta verdade histórica, ela é fundamental para os nossos dias e que grandiosas lições dela podemos extrair e que, sem sombra de dúvida, no exercício da sua prática, trará sobre nós bons resultados. Glorificado para sempre seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando percebemos no versículo 12 da leitura que fizemos, os irmãos percebem que Jesus saiu de Betânia pela manhã e se dirigiu para Jerusalém. Isso mostra para nós um hábito de Jesus, principalmente quando restava a última semana do cumprimento do seu ministério. A gente vai observar que nesta expressão da sua saída de Betânia para Jerusalém é que o lugar da ação de Jesus durante o dia era em Jerusalém e que o lugar do seu descanso à noite era em Betânia. E poderíamos aqui tecer mais alguns comentários sobre esta condição, este comportamento de Jesus de sair sempre de Betânia ao amanhecer o dia, se dirigindo para Jerusalém. Amém? Então eu quero deixar bem claro aqui que isto mostra um hábito que Jesus tinha, e que deu mais ênfase na última semana do cumprimento do seu ministério. À noite ele descansava em Betânia e pelo dia ele se dirigia para Jerusalém, para suas atividades. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, Jesus de fato, ele queria nos trazer um grande ensinamento. Glória a Jesus. E não porque, meus queridos irmãos, não porque meramente ficou ali desgostoso com aquela figueira pelo fato dela não poder dar fruto e consequentemente matar a sua fome. Não, o fato de Jesus ter falado àquela figueira, com certeza construiu ali uma grande lição que Jesus queria transmitir para nós e para igrejas dos dias de hoje também. Glorificado seja o nome de Jesus. Até porque, meus queridos irmãos, eu considero particularmente, como eu sempre digo aos meus irmãos, eu não gosto muito de entrar em pontos de vista. Não gosto de entrar em muitos detalhes minuciosos. Eu jogo direto a palavra assim de forma mais clara, mais aberta. Então, percebo que os ensinamentos central da história da vida, na verdade, humanamente falando, é que uma vida, é que uma profissão, é que seja do aspecto pessoal ou nacional, se o ser não der fruto, ele não tem valor. Não é verdade? Seja na área profissional, seja na área religiosa, seja em qualquer forma de viver, tudo precisa do seu fruto, e o fruto sempre mostrará o resultado que revelará um aspecto positivo daquela pessoa.
Na escola, alguém precisa do fruto para ter bons resultados. No trabalho também. Na família, como cidadão, enfim, em vários aspectos se percebe que o fruto ele tem um valor muito grande. Então, meus queridos irmãos, até porque quando nós atentamos para a doutrina da santificação, nós aprendemos que a santidade é o quê? A santidade é um dos requisitos da salvação e que ela não é algo optativo. Em Gálatas 5, versículo 19 ao versículo de número 21, nós vamos perceber quando Paulo discorre sobre os frutos do Espírito ali. Então, a gente estuda sobre a santidade, não é? E sabe que a santidade é um dos requisitos da salvação, não é? E além da santidade, meus queridos irmãos, além da santidade, nós precisamos, e isto aqui é sério, irmãos, nós precisamos da participação positiva nas formas de obras que o próprio Jesus ele operou. Nós precisamos aderir a estes conceitos também, não somente o aspecto da salvação, da santidade, mas que essa santidade ela se manifeste em obras também. Glória a Jesus. Amém? Então nós vamos tentar descartar aquela ideia de que a santidade ela deve estar embutida apenas no interior do homem, no coração do homem, e que Deus não esteja preocupado com nossas ações, com nossas atividades, com o nosso dia a dia. É verdade. Glória ao nome de Jesus. E é isso aí, meus irmãos. É preciso do processo da santificação, não é? Atentando para as suas manifestações em prática, onde o amor deve ser esta força motivadora. Amém? Então o amor é esse carro-chefe que nos impulsiona às práticas. Glória a Jesus. As práticas, as obras, e precisamos delas, irmãos. Nós vamos observar em Marcos, no versículo 14, que Israel, sendo representante, ou sendo representado aqui, Israel havia recebido várias lições de Deus, irmãos. Várias lições de Deus. Mas a história fala que devido a alguns exageros, alguns exageros, eles, na sua muita exibição, muita exibição aparente, esqueceram de dar os seus frutos, esqueceram de dar os seus frutos. Glória a Deus. Então, este relato da figueira mostra muito para nós o posicionamento de Israel para com o seu Deus. E para nós como igreja, uma advertência muito grande, um ensinamento muito grande, de modo que a gente devemos estar atentos, percebidos, ligados, e, meus queridos irmãos, recorrermos a Deus para que a nossa vida encontre este caminho, de que os erros não se repitam, de que a nossa postura ela esteja na direção daquilo que Deus espera. E o que eu percebo dentro desse texto, que algo que é mais primordial para Deus é os frutos, e não simplesmente o fato de ser uma figueira. Além da figueira, precisamos dos frutos. Precisamos dos frutos, meus queridos irmãos. Glória a Deus para sempre. Então, amados irmãos, na história de Israel não deu fruto apropriado, não atingiu as expectativas de Deus.
Pelo contrário, eles se apostataram de Deus, e este afastamento se deu justamente por não produzir os frutos, onde Israel compreendeu outros fatores, priorizando até. E esses outros fatores priorizados por Israel está representado nas suas folhagens e na sua sombra que produzia. Mas para Deus, folhas e sombra não pode e jamais substituirá o valor dos frutos. O valor dos frutos. Amém, meus queridos irmãos? Jamais. Em Mateus capítulo de número 7, o versículo 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse pelas suas folhas, pela sua sombra os conhecereis. Jesus disse assim: a figueira se conhece que é boa pelos frutos. Glória a Jesus. Pelos frutos. E não necessariamente pelas suas folhagens e pela sua sombra. E eu espero que você esteja alcançando o meu raciocínio nesta noite. Não é verdade? A gente observa também, meus queridos irmãos, em Tiago 2:20, dizendo que a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras, ela é morta. Uma figueira sem um fruto, de nada serve, ela é morta também. E que, meus queridos irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui e falar logo de cara assim. Quantos que estão em nossos dias na condição de uma figueira plantada dentro da casa do Senhor? Quanto tempo faz que ela foi plantada? Que ela já cresceu e que já está no tempo de que mostre os seus frutos, e frutos nenhum se manifestaram dessa figueira. Não é verdade, irmãos? Quantas figueiras que estão satisfeitas se acomodaram apenas em mostrar folhagens e servir à sua sombra. Alguém pode até se aproveitar da sombra da figueira para trazer para si um descanso, um refrigério para a sua vida, e nada mais do que isso. E logo se apartarão dela, mas dela frutos não poderão colher. Quando eu falo sobre isso aqui, me vem muitas coisas na minha mente, irmãos, que eu poderia aqui falar, discorrer sobre alguns exemplos aqui, mas o tempo não permite tratarmos de muitos assuntos. Mas eu quero que você entenda esta palavra nesta noite. Assim como Israel, que deveria dar muitos frutos para Jesus, porque tinham todas as condições fundamentais para serem bem produtivas, e não conseguiram dar frutos apropriados para Deus. Só viviam de folhagens, só viviam de sombra, e é um perigo, irmãos, porque no momento em que Jesus vier sobre as nossas vidas, Jesus não vai ficar satisfeito somente com a tua sombra e com as tuas folhagens. Então Deus, Ele nos deu a sua graça, a fim de podermos produzir as obras e a qualidade de vida espiritual, aleluia, que naturalmente emana da parte de Deus. E meu amigo Moisés Faria hoje falava sobre a graça sempre vai aparecer, né? Ele foi uma sugestão que ele me deu hoje para esta mensagem de hoje. Deus nos deu a sua graça a propósito para que nós pudéssemos manifestar esses frutos. Glória a Jesus. Produzir as obras, uma qualidade de vida espiritual. Deus nos deu a sua graça. Louvado seja o nome de Jesus.
É óbvio que Jesus fazia alusão aqui, irmãos, a Jerusalém, a qual, tal como a figueira, teve tempo suficiente para produzir frutos e não produziu. Todos os benefícios foram investidos. Glória a Deus. Para que pudesse encorajar esta produção, e todos os recursos falharam. Então, observe aqui que nesta aplicação houve uma desconsideração por tudo que foi feito. Torno a dizer, quantos estão plantados na igreja do Senhor Jesus nesses dias de hoje como uma figueira? Há quanto tempo permanecem vivas e infrutíferas, sem resultados, sem frutos? E eu quero dizer mais uma vez, tocando nesse assunto, para Deus é fundamental os frutos. Deus não se conformará em que a minha vida e a tua vida produza apenas sombra e folhagens. Porque, meus queridos irmãos, o propósito da figueira qual é? É produzir figos. Amém? O propósito da figueira é produzir figos. E quando ela é plantada justamente para que elas produzam, porque quem planta visa colher os seus frutos. É para isto que ela é plantada. É para isto que ela foi plantada. Foi para isto que você foi plantado. Foi para estes fins que Jesus te levantou, te ergueu, para que você dê resultados, para que você produza frutos, boas obras. Glória ao nome de Jesus. Torna a dizer, folha, sombra não servem como substitutos do figo. Tem muitos aí achando que sombra e folhagem resolvem, mas não resolve, irmãos. Só estão produzindo sombra e folhagem e acha que está tudo certo. Para Deus não tem significado algum. Glória ao nome de Jesus. As folhagens aqui, escute isso. As folhagens aqui falam da busca incessante pela riqueza, pelo poder, pelo que é aparente, pelo que é material. Figueiras que só dá folhas, que só se preocupa com o exterior, só se preocupa com uma aparência, só se preocupa com a busca da riqueza. E literalmente falando, Israel em seus dias, quando se apostatou de Deus, eles procuraram se igualar como as outras nações, não somente em força, mas em poder, em riqueza. E eles achavam que com o poder poderiam resistir aos embates. Mas, meus queridos irmãos, é preciso o fruto, é isso que Deus quer, foi para isso que nós fomos chamados. Glorificado seja o nome de Jesus. Não para apenas ocupar um espaço, vivendo aleatoriamente, infrutífero. Esta é a verdade. Quando falamos de frutos aqui, entendemos o desenvolvimento da alma. Fruto, desenvolvimento da alma. Fala da realidade espiritual do cristão. Fala do seu caráter formado. Esses são os frutos. As boas obras. A sua prática de vida. Produzindo boas obras. Revelando o seu caráter espiritual. Glória a Jesus. Desenvolvimento da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. Este é o fruto, irmãos, que nós representamos dentro desse texto de São Marcos. Glória ao nome de Jesus para sempre.
O fato de Israel ter rejeitado o seu próprio Messias era a maior prova de que nada podia exibir senão folhas. O fato deles rejeitarem a Jesus revela isso, irmãos. É uma prova verídica de que ele não podia exibir nada além de folha. E o que tem de crente exibindo somente folhas na igreja, né, irmãos? Somente folhas, somente sombra. E a gente sabe que são muitos assim, meus queridos irmãos. No versículo 7 do capítulo 11, se nós formos observar, mas esse texto nós vamos encontrar no Evangelho de São Lucas, né, capítulo 13. Eu queria até lê-lo aqui, meus queridos irmãos, eu fiz essa anotação em Lucas capítulo 13, o versículo de número, deixa eu ver aqui, 6, parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, versículo 6, diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Este certo homem plantou e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. E ele determinou: corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, o vinhateiro disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e as terque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então, meus queridos irmãos, o propósito de quem planta, como eu falei, uma figueira é colher os frutos. E Lucas traz aqui sobre a figueira infrutífera esse texto que parece que amplia mais o nosso entendimento sobre o tema, né? De que há uma rejeição muito grande de quem se aproxima da figueira e não encontra os resultados, não encontra os frutos. É um fator muito negativo, não é verdade, irmãos? Muito negativo, de alguém que planta, de alguém que zela. Você já pensou você plantar um milharal e no final não dar resultados? É decepcionante, é frustrante isso. Qualquer agricultor que planta, ele planta na expectativa de colher os seus frutos, porque é o fruto que vai lhe trazer o benefício econômico para a continuação e manutenção da sua vida. É o fruto. Então o vinhateiro, decepcionado com aquela vinha, que depois de 3 anos, tempo suficiente para que ela pudesse gerar os seus frutos, então olha que 3 anos nessa expectativa fez com que o dono da vinha tomasse uma atitude de pedir o cancelamento daquela figueira, que ela fosse cortada. Por que ocupar um espaço inutilmente ali? Por que estar num lugar sem produzir não se faz necessário permanecer? Se corta e se planta outra no lugar para que se busque os resultados. E tem tanta figueira assim, irmãos, sem dar resultado, e ninguém toma uma atitude, mas ela permanece ali, ocupando o espaço sem produzir absolutamente nada. Isso é perigoso, irmãos, e eu vou mostrar por que isso é perigoso. Não é verdade? É perigoso. E às vezes quem toma conta, meus queridos irmãos, da vinha, o vinhateiro,
o líder, o ministro, o dirigente que toma conta desse vinhateiro, ele precisa tomar algumas atitudes, né? Que este aqui no caso interveio diante do seu Senhor e disse: não, deixa por este ano, vamos investir mais nessa figueira, vamos colocar esterco, vamos estrumar, vamos adubar, vamos tentar fazer o possível para que ela possa gerar fruto. Ele foi tolerante, ele foi paciente, mas investiu recursos para tentar recuperar aquela figueira, determinando o seguinte: se ela der fruto, que permaneça ali. Se não der fruto, no versículo 9, mande cortar. E a gente percebe que é uma condição louvável, pela qual também o dono da vinha não resiste, mas ele atenta para a orientação do vinhateiro, né? Então deixa permanecer mais um pouquinho, mas esse tempo é para que haja investimento a fim de que os resultados apareçam. E se não aparecer, meu querido, tem que ser cortado. Agora o vinhateiro não pode estar por aí cortando aquela figueira que dá fruto, irmãos, porque parece que é ao contrário. Corta que dá fruto e deixa permanecer aquela que não dá fruto ali. É verdade. Mas nesse texto aqui, meus queridos irmãos, percebe que mais uma vez o dono da vinha chegou e não encontrou resultado. E quando Deus vir buscar a sua igreja, como é que vai ser, né, irmãos? E se Deus olhar para mim hoje, eu me coloco nessa condição, se Deus olhar para você hoje e procurar em você resultado, qual é o resultado? Se Ele for procurar frutos na sua vida, qual é o fruto que você pode apresentar? E se Deus determinar nos cortar, né, irmãos, por nós sermos infrutíferos, por estarmos ocupando um espaço inutilmente, atrapalhando a vida de outras vinhas, de outras figueiras, na verdade. Devemos pensar muito fortemente sobre isso, irmãos. 3 anos e não havia resultados ali. Não somente a figueira produzia frutos, como também aquela figueira retirava de outra árvore. Escute isso. Além de não dar fruto, mas ela, estando ali, retirava das outras árvores, por meio de sua sombra, o calor e a seiva que elas poderiam estar recebendo se aquela árvore não estivesse ocupando aquele lugar. Então a árvore estava ali, sem dar fruto, inutilmente ali, atrapalhando, não é? O que? O calor do sol, a seiva que poderia vir sobre a outra árvore, sobre a outra figueira. Então as suas folhagens e a sua sombra atrapalham que a luz do sol atinja a outras, ou que a bênção venha sobre a vida do outro, que ele receba esta força, se torne produtivo. Então percebe comigo o quão preocupante é, irmãos, nem dá fruto e atrapalha que os outros também não dêem fruto, porque ficam impossibilitados de receber uma carga maior e se coloque à disposição de produzir bem mais. Eu pensei seriamente sobre isso e penso sobre isso, irmãos. E a gente não precisa aqui maquiar demais, não. E a gente precisa reconhecer o nosso estado também. Até quando e até que ponto se faz necessário isso? Que vaidade é esta, irmãos?
que nos faz a gente relutar, resistir e não conhecemos quando às vezes nós estamos com dificuldades de produzir. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Que esta história, que este relato de Marcos sobre a figueira infrutífera traga para nós uma reflexão. A qualquer momento o Senhor Jesus vai passar por nós, vai olhar para nós e vai desejar de nós encontrar o que é fundamental em uma figueira, o seu fruto. Qual é o fruto que você está dando, irmãos? Como uma figueira plantada na casa de Deus. Você dá fruto ou você está somente ali dando folha e sombra e atrapalhando quem possa produzir? Que Deus possa dar sabedoria aos vinhateiros também, aos que trabalham também na seara do Senhor, para que eles possam ter este entendimento. Até quando a gente vai tolerar uma figueira infrutífera atrapalhando que outras possam produzir? Você prefere permanecer com ela infrutífera ou arrancá-la e plantar quem possa produzir para que você possa ter maiores resultados? O que é interessante hoje para um vinhateiro? A quantidade ou a qualidade ou os frutos? Porque para muitos, desculpa a expressão, para muitas igrejas, para muitos pastores, o importante é a quantidade de pessoas na igreja. E pouco estão se importando para os frutos que ela possam produzir, os resultados que ela possam produzir na sua prática de vida, no seu caráter, nas suas qualidades espirituais. Para alguns pouco importa, eles querem saber da quantidade. Não importa se seja frutífera ou infrutífera. Mas alguém está sendo prejudicado por aqueles que não produzem dentro da igreja. Só atrapalham, irmãos. E nada se faz. Só atrapalham. Esta é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós mais uma vez. Algumas medidas urgentes o vinhateiro tem que tomar, visando provocar uma produção. Quando a gente lê o capítulo 15 de João, Jesus traz para nós aquela ilustração. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E Jesus disse assim na sua palavra: toda vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Toda vara em mim que... diz assim o versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. E percebe qual é a importância maior aqui na videira? O fruto. Toda vara em mim que não der fruto, corta. Precisa dar fruto. Então, meus queridos irmãos, o que eu falei nesta noite sobre a figueira infrutífera, trazendo para nós a importância dos frutos, que não é necessário o suficiente ser a figueira. Atentar para as coisas dessa vida, para a riqueza, para bens materiais, só vai te fazer uma figueira com folhagens e sombra. Sombra e folhagem para uma figueira a torna infrutífera, sem qualidade, sem valor, sem importância alguma para aquele que a plantou. Aquele que plantou, ele quer que a figueira cresça, dê folhas, dê sombra, mas sobretudo produza frutos. O figo é o fruto
É isso que se espera. E no mundo espiritual, para um crente, é fundamental não apenas estar dentro da igreja, mas produzir fruto. Qual é o fruto que você está produzindo? Que frutos são estes? Precisa dar fruto, irmãos. Na parábola, no capítulo 15 de João, Jesus fala que aquela vara que dá fruto, ela precisa ser limpada para que dê mais fruto. Que os vinhateiros, que os obreiros, que os pastores tenham essa visão. Que quem dá fruto precisa dar mais fruto, precisa se investir para que dê mais fruto. E eu já tenho visto algumas coisas nos dias de hoje que parece que aqueles que dão mais frutos são esquecidos, irmãos. E às vezes vão criando muita folha, muita folha, muita folha, muita folha. E onde há muita folha, não há fruto. É somente folha, é somente aparência. É somente blá blá blá, irmãos. Movimento demais, sem resultado. Porque o cuidado, o zelo que se deve ter com aquele que dá fruto é para que tem que estar podando, tem que estar cortando galho, as folhagens, porque quanto menos folhagem, maior possibilidade de frutos. Quanto mais humildade, mais resultados virão. Percebe isso, irmãos? A vaidade, a ambição, o olho grande, por poder, por posição, por dinheiro, por status, só vai produzir folhagens. E as folhagens impedem os frutos. Jesus disse, toda vara que der fruto, limpa-se para que dê mais fruto. Tem que ser limpado. Então vamos reduzir mais as folhagens. Vamos tirar a visão um pouco dessa terra aqui, irmãos. E vamos olhar para cima, buscar os frutos, buscar o resultado. Qual é o resultado que nós estamos buscando para o reino de Deus? Qual é o investimento que está se fazendo, irmãos, para aquela árvore que está dando fruto? Se precisar cortar alguém que esteja do lado dessa figueira, corta, irmão, tira de perto. Valoriza esta figueira para que ela tenha liberdade para produzir. Se tem uma figueira infrutífera do lado dela, corta, tira. Mas dê liberdade para essa figueira crescer, dê liberdade para ela produzir. Eu queria aqui dar uma injeção direta aqui, mas eu quero já me ater, me limitar aqui a minha mensagem. Jesus procura o fruto e não folhas. A vara que não dá fruto, corta. Lucas capítulo 13, o dono da vinha chegou, 3 anos depois não encontrou. Que decepção, que tristeza. O que é que se pode dizer dessa vinha? O que é que se pode dizer dessa videira, dessa figueira infrutífera? A beleza dela dá resultado? O tamanho dela dá resultado? A sombra dela vai servir de alguma coisa? As folhas também? Só volume e nada de fruto, irmãos. Só vai dar trabalho e ocupar um espaço inutilmente. Porque para nada serve. Então está no tempo, está na hora de olhar para, irmãos. O vinhateiro, olhe para o campo. Olhe essas figueiras que estão infrutíferas. O que é que elas estão fazendo sem dar frutos? Se pode fazer algo a favor dela, investir, se invista. Coloca esterco, estrume. Faz alguma coisa, trabalhe em favor dela. Mas os frutos devem ser a motivação para o vinhateiro trabalhar. Mas o resultado que muitos vinhateiros estão procurando por aí, irmãos, é somente aqui, as folhagens. Só que o dono da vinha não quer saber de folha não, viu, irmão? Quer saber do fruto.
se corte, irmãos. Que se corte, que se remova, que se tire. Não precisa de quantidades de figueira. Precisa de figueira que tenha qualidade, que produza frutos. Essa é a visão que o vinhateiro tem que ter. Porque quando o dono da vinha chegar, não vai, irmão, estar tolerando a todo tempo uma intervenção. Não deixe. Vamos dar mais um tempo, vamos tolerar mais um pouco. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Esta é a minha palavra nesta noite, nesta sexta-feira. Que Deus abençoe meus queridos irmãos. Obrigado pela tua paciência. Amém e paciência. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos.